sejam bem-vindos a mais um episódio do The Bestcast, que é um podcast aqui na Bélgica. E hoje será o nosso 8º episódio. E eu tenho aqui uma pessoa também muito especial, uma lindíssima, que o que me chamou a atenção para convidá-la a vir aqui partilhar a sua experiência foi a expertise dela. Eu vejo que ela é uma pessoa muito profissional e como foi que ela conquistou esse trabalho aqui na Bélgica com tão pouco tempo que ela chegou. Ela é de Patos de Minas, ela é de Minas Gerais, pessoal de Minas Gerais. Olá, e eu vou deixar para ela se apresentar e fazer ela entregar tudo para vocês. Tenham atenção, porque vocês chegando aqui na Bélgica, ou seja, na Europa, ou vocês que já estão aqui, o que ela vai falar é muito interessante para vocês já, pelo menos, ver como foi que funcionou com ela e que pode também funcionar com vocês, tá bem? Vou chamar ela assim, ela é a nossa Maísa. E aí, Maísa? Então, se apresente aqui para o pessoal que está aí querendo conhecer. Olá, Ana Paula, gente, um prazer muito grande estar aqui participando do seu 8º episódio. Nossa, estou muito feliz por você. Amei todos que eu assisti até agora. Então, eu sou mineira, né, de Patos de Minas. Tenho 39 anos. Tenho um filho adolescente de 17 anos que mora aqui comigo. Eu estou aqui na Bélgica desde 2023. E a minha trajetória foi, como a de todo mundo, né? Foi um pouco bem complicado no início, mas agora já consegui me ajustar. Que é normal, né? Isso, e já estou super adaptada. Eu gosto muito daqui, né? Eu me sinto muito bem aqui, isso é uma coisa muito importante, né? Você gostar de onde você está. E isso me ajudou a alcançar tudo aí que você veio falando aí no inicinho. Ah, pois é mesmo. A trajetória dela é uma trajetória assim, bastante interessante. E curiosa, né? Como foi que ela conseguiu estar onde está hoje com tão pouco tempo. E ela começou a estudar o francês aqui. Quando chegou, ela não sabia francês. Então, tudo isso vai ser importante ela aqui frisar. E você, quem era a Maísa lá no Brasil? Você me disse que você era biomédica. Gente, ela é biomédica no Brasil, formada. Isso. Eu fiz faculdade de biomedicina. Eu me formei em 2011. Já tem bastante tempo. Depois eu fiz uma especialização em saúde estética avançada. Não cheguei a trabalhar porque foi uma programação que eu trouxe para fazer aqui, mas eu mudei de ideia, depois eu vou comentar sobre isso também. E durante 11 anos, mesmo após a minha formação, eu trabalhei como gerente financeiro em um grupo de calçados, uma rede bem grande de calçados. E isso aí foi uma das coisas que me ajudou, que me trouxe a minha experiência, né? Me ajudou hoje com a função que eu tenho hoje dentro da empresa que eu trabalho. Está onde está aqui, porque você foi buscar a sua experiência do Brasil, está usando ela para... tá vendo aí, gente? É importante a gente trazer o que a gente sabe. Mas eu vou trabalhar nas limpezas e não importa a minha experiência, importa, tudo importa, não é? Tudo, com certeza. A experiência, ela é uma bagagem, né? Então você tem que encher sua bagagem. Você nunca pode deixar sua bagagem ali do jeito que tá. Tem sempre que estar enchendo ela. Então, tudo que agrega, você tem que trazer como experiência para sua vida. Então, eu consegui aproveitar, né, essa experiência que eu tinha no Brasil, profissional, e eu consegui encaixar ela aqui, mesmo falando pouco francês ainda. Tá vendo que interessante? Se liguem, hein? Se liguem. De lá do Brasil para cá, teve alguma programação? Você já pensava em vir já há algum tempo ou foi assim de repente? Não, eu sempre fui muito sonhadora desde criança, então eu sempre tive o sonho de sair do Brasil. Então, a gente sempre espera alguém na família, quando a gente é criança, sempre tem alguém que sai. Então, foi um dos meus tios que moram aqui ainda, ele foi o primeiro a sair, então foi aí que surgiu o nome Bélgica, porque quando a gente é criança, a gente assiste filme, vê televisão, o que a gente pensa? Estados Unidos. Então, todo mundo tem o sonho americano. E eu gosto muito como que eu vou dizer? Da cultura europeia, da arquitetura, eu sempre fui muito ligada com coisa antiga. Com história. Isso. História, a palavra certa. Eu também adoro história. Eu amo essa arquitetura, sabe, tudo que tem por trás daqui. O Brasil está lá no novo continente, tem um pouquinho menos de história, mas aqui é carregado de história. Então, é uma coisa que me chamou muita atenção quando eu fui pesquisar. E como ele já estava aqui, né, esse tio meu que veio primeiro, eu falei assim, né, por que não? Então, eu vim, eu me programei muito antes de vir, eu me programei financeiramente,
me programei psicologicamente, eu me programei em saber como funcionam as coisas aqui, porque eu acho que a coisa mais importante, que eu mais vejo com as pessoas que chegam, que saem do Brasil, elas saem do Brasil, mas o Brasil não sai delas. Então isso aí é uma coisa que acarreta muita dificuldade na vida das pessoas, em questão de adaptação, de aprendizado da língua, de entender sobre a cultura, de como funciona, onde você está naquele momento. Então a gente tem que se libertar, né? Tem que se libertar do Brasil, porque senão as coisas não vão fluir da maneira que você quer, e a única coisa que você vai ficar é decepcionado e vai colocar a culpa no país. Enquanto a culpa não está no país, ela está nas suas decisões, nas suas atitudes, na forma que você pensa, na forma que você vê. Então, se você se propôs a sair do Brasil, não interessa para onde. Não é na Bélgica, não é nos Estados Unidos, não é no Canadá, não é na França. Você saiu do Brasil, você tem que enxergar onde você está. Você tem que trabalhar para se adaptar àquele momento, que aí as coisas vão funcionar de uma maneira muito melhor e tudo vai ficar mais fácil. É verdade. Gente, vocês estão vendo aí? Essa é a famosa integração, né? Temos que procurar nos integrar na sociedade, com a própria comunidade belga. Com a cultura deles. Com a cultura deles. Isso é bem falado aqui. Vocês estão vendo que isso é tão importante, porque as pessoas que estão dando certo falam sempre as mesmas coisas. Aí, porque isso é muito repetido. Não, porque o caminho é esse, E o objetivo aqui é mostrar o caminho. Felizmente, eu não digo infelizmente, felizmente é esse, então todos falam a mesma coisa. E vocês tomem atenção, porque também quando a gente fala sobre se integrar na comunidade belga, se dar com as pessoas belgas e tudo, porque eu não gosto dos belgas, porque os belgas são assim, porque eu gosto dos brasileiros. Gente, não interessa, não pode deixar também de estar com a nossa comunidade, né? Mas o importante, e mais importante para nós, para você que está aqui, que quer trabalhar, que quer prosperar, felizmente nós temos que lidar com eles, sim, se integrar na sociedade, na comunidade deles, sim, com seriedade, que os resultados vão chegando. Com certeza. Não é isso, Juju? É isso, com certeza. E você disse, você disse que tem um filho, né? Como é o nome dele? Meu filho se chama Arthur. Olá, Arthur. Meu adolescente. E que ele também já está começando a dar os primeiros passinhos aí no trabalho, não é isso? Sim, com 17 anos? Com 17 anos. Ele veio, na verdade, não junto comigo, ele veio 3 meses depois que eu cheguei, 4 meses depois que eu estava aqui, ele chegou. Ele chegou em novembro de 2023, aí logo em seguida já começou a estudar, então eu já paguei um pouco de aula para ele, desde quando ele estava no Brasil. Eu fiz o processo inverso. Eu cheguei primeiro, mas como ele é novo, tinha adaptação de escola, eu me preocupei em deixar ele ser introduzido à língua francesa primeiro do que eu. Eu devia ter feito o processo inverso. Depois, eu vou falar um pouquinho disso também, sobre a questão da língua. Eu devia ter feito o inverso, porque os jovens, crianças, adolescentes, têm uma facilidade muito maior do que a gente que já é adulto, né, para aprender uma língua diferente. Mas ele já chegou um pouquinho mais preparado, ele já foi para a escola, ele já é fluente no francês, né? Então ele resolve qualquer situação. Ontem mesmo, não, na quinta-feira, ele já foi, porque aqui a escola é diferente do Brasil, né? Que ele passou por um processo de entrevista e eu que estava acompanhando. Então, assim, sabe aquele momento de mãe orgulhosa? Foi a hora que eu vi ele conversando com o entrevistador da escola, né? Perguntando por que ele queria fazer, por que ele queria estar ali, por que ele queria fazer aquele curso dentro do colégio, porque aqui é diferente também no Brasil. E quando eu vi ele explicando ali, sabe, todo sem tropeço nenhum. Em francês, gente, que orgulho, é verdade. Aí eu me senti tão orgulhosa, sabe aquela mãe babona que ficou assim, meu Deus, que gracinha. Que maravilha, então, e isso amadureceu muito ele. Ele começou a trabalhar agora, porque aqui os estudantes podem ter horas de trabalho anuais. Então tem agora as férias de verão que são longas. Então ele começou a trabalhar agora, ele começou na terça-feira, dia 1º, tá super contente, tá levantando super cedo, 5 horas da manhã ele já tá de pé, levanta cedinho e 6 horas da manhã ele começa. E tem gente que vai para o McDonald's, né, para fazer esses trabalhos assim no McDonald's, mesmo para adquirir experiência. A Bélgica também, ela ajuda muito nesse sentido, né? Ajuda porque ela abre as portas, né, para quem quer começar cedo. E é muito importante essa introdução no trabalho cedo.
né? O Brasil é limitado a não poder, né, o jovem, enquanto está estudando, trabalhar, mas eu acho isso muito importante. Esse foi um processo que eu passei por ele. Quando eu era jovenzinha, eu comecei a trabalhar com 16 anos. Assim que eu fiz 16 anos, eu comecei a trabalhar. Eu assinei minha carteira a primeira vez com 16 anos. Eu trabalhei no supermercado. Então, foi uma experiência muito válida. Acho que a gente tem que passar por tudo, né? Por dificuldades, por facilidades. Tem que ter um momento bom, mas tem que ter um momento difícil. Porque isso ajuda na nossa criação da nossa personalidade, do que a gente vai ser. E te ajuda a enxergar o futuro. Você consegue escolher melhor a profissão, você amadurece ali as suas ideias enquanto você está trabalhando, conversando com outras pessoas, tendo contato com pessoas mais velhas, mais experientes. Isso é muito importante nesse momento da juventude. Então, eu acho que a Europa, ela acerta muito em relação a isso, muito mesmo. A Europa, gente, é muito bom. Quem, assim, não estou, então, incentivando aqui a vocês virem, mas quem está mesmo pensando e está se programando, podem vir mesmo com segurança, né? Porque aqui, mas só dá certo para quem quer. Isso. Para quem quer fazer dar certo, para quem vai fazer diferente mesmo. Não é, sei lá, mas tem muitas pessoas que tem tudo para dar certo, mas chega aqui, como diz, cai na gandaia, é só final de semana, gastar o dinheirinho, não faz um investimento. É isso porque eu estou dizendo porque eu converso com muita gente, e tem muita gente que já está há anos aqui e diz que ainda não conseguiu nada. Então, eu acho que tem tudo a ver com tudo isso que ela está fazendo, está falando e faz, né? Por isso que eu digo, se espelhem em quem dá certo. E outra curiosidade aqui dela, sim, biomédica no Brasil. Sim. Quer dizer, é biomédica, né? Porque tem, eu tenho o título. Tem um título e pronto, tem a formação. Sim. Em estética. E aqui a estética é uma coisa muito procurada pelas belgas e como pela nossa comunidade brasileira, né? E aí você não quis se inserir nesse caminho e foi para o outro. Por que não foi nesse caminho da biomedicina? Olha, quando você chega preparado aqui, no caso, eu cheguei documentada. Então, você tem muitas regras a seguir, né? A Bélgica é um país bastante burocrático, né? Existem muitas burocracias. E para mim trabalhar tranquila, sem ter problema nenhum, ia ser muito trabalhoso. Não que eu não goste de trabalho, de tentar resolver as coisas, mas o processo ia ser demorado, né? E como eu cheguei com um adolescente aqui, eu não podia ter algo demorado, né? Eu não podia estar hoje, tá trabalhando hoje, recebendo hoje, ficar 2, 3 dias sem trabalhar, depois trabalhar outro dia de novo, porque até você fazer seu nome, formar uma clientela, né, formar pacientes dentro da estética, isso demanda tempo. E eu não tinha esse tempo, porque eu tenho a minha responsabilidade de mãe, aqui a vida é bem diferente, né? Então a gente tem um custo muito alto para viver aqui. Então eu me vi numa situação que eu não poderia ter o luxo de fazer o que eu queria. Então eu tive que partir para o plano B, né? E o que foi meu plano B? Fazer o que a maioria das pessoas fazem quando chega, que é trabalhar na limpeza. Então eu comecei a trabalhar na limpeza ainda no ano de 2023. No mesmo ano que chegou? No mesmo ano que eu cheguei. Você chegou em que mês? Eu cheguei aqui em setembro. Setembro de 2023. E foi trabalhar nas limpezas? E já fui, em outubro eu já estava trabalhando nas limpezas. Em um mês. Um mês. Um mês eu já estava trabalhando na limpeza, a gente conversa com uma pessoa aqui, outra ali. Tem meus tios, né, que moram aqui, que têm contatos também. E aí estão sempre conversando com alguém aqui, alguém que conhece. E foi assim que eu conheci a Star Clean, que é a empresa que eu trabalho hoje. E eu comecei lá na limpeza, né? Eu comecei ali com 20 horas na época. Como eu também, comecei com 20 horas. Comecei fazendo as minhas 20 horas. Eu não tinha experiência nenhuma na limpeza, a não ser minha limpeza doméstica. De casa, nossa própria casa, como eu fui. Mas outra coisa, outra experiência. Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que procurar fazer bem feito. Bem feito. Né? Sempre bem feito. E eu sempre gostei das coisas muito bem feitas dentro de casa, sempre tudo limpinho. E isso aí, mesmo eu não tendo tido essa experiência de trabalhar na limpeza, aqui no Brasil a gente fala de faxina, eu consegui me adaptar aqui por isso, por gostar de fazer bem feito, de sempre procurar fazer com excelência tudo que eu faço, do mínimo ao máximo. Não interessa, se eu estou dobrando a roupa, eu vou tentar dobrar da melhor maneira possível. Se eu estou trabalhando dentro do escritório,
eu tô fazendo alguma coisa assim que exige muito de mim, eu vou dar muito de mim ali também. Então, mesmo que seja uma coisa que seja considerada mínima, a gente sempre tem que dar o nosso máximo. É aí que entra a diferença. É aí que você consegue se destacar. Porque eu comecei com 20 horas. Então, toda empresa, né, de limpeza, quando ela envia alguém para fazer o trabalho, aqui a gente chama de femme de ménage, a empresa entra em contato com o cliente para ter um retorno, para saber, eles mandam, e aí, como que foi o trabalho da Maísa? Você gostou? Está satisfeito? Você quer que ela continue? E logo quando eu entrei, eu sempre tive muita resposta positiva por parte dos clientes. E mesmo que eu não soubesse falar a língua, eu sempre tentei me comunicar. No início eu usava muito o celular, né, com tradutor. Isso deu muito errado, gente. Tradutor é uma coisa que te coloca de saia justa de vez em quando. Porque as madames não gostam, elas ficam impacientes. Sim, e quando você pega uma pessoa que tem um pouquinho mais de paciência e ela te deixa ali à vontade para usar, o problema do tradutor ele traduz errado. Ele traduz de maneira informal, aqui a gente tem que ter muito cuidado com a maneira que a gente se comporta, que a gente conversa. Então, às vezes, a tradução sai totalmente errada, às vezes a gente não se entende, às vezes a gente faz coisa que não tem que fazer porque a tradução tá errada. Então, uma coisa que, o primeiro conselho, se organizem de todas as maneiras possíveis, quando você está no Brasil e tem o plano de vir para a Europa, se organizem financeiramente, isso, psicologicamente, e tentem já chegar falando o mínimo possível da língua, de onde você escolher ir, né? Porque eu tive muita dificuldade, a língua realmente é uma barreira, porque a gente não tem contato com francês no Brasil, né? Não faz parte de uma das línguas que a gente estuda na escola. No Brasil a gente vê muito mal, as professoras de inglês que me perdoem, mas o inglês que a gente aprende na escola ele não serve de nada aqui, né? E às vezes a gente tem contato com o espanhol, depende da escola que estuda, a gente também tem contato com o espanhol. O que ajuda um mínimo aqui, mas se você falar um pouquinho de espanhol, ajuda um pouquinho. Mas que eles também falam um pouco aqui, né? É uma língua que é muito falada. Depois do inglês, né? Sim. Depois do neerlandês e francês, que é a língua as oficiais. Sim, e o inglês, depois é o espanhol. Sim. Aqui eles são multibilíngues, eles são todos bilíngues, né? Eles falam muitas línguas. Normalmente aqui, os jovens, pessoas até da nossa idade também, geralmente eles falam 4, 5 línguas. Então, só aí você já descobre o que você tem que fazer. Você tem que se tornar no mínimo bilíngue. Você tem que falar no mínimo 2 línguas, né? Para você se sobressair dentro do trabalho. Então, o francês é extremamente importante, né? É extremamente importante. Se você chega aqui sabendo o mínimo, esse mínimo já vai te ajudar muito. Se você não consegue vir para cá com o mínimo, você tem que chegar aqui, você tem que encontrar uma maneira de aprender o francês. Porque ele é a chave de tudo, com certeza. Tirando a sua dedicação ao trabalho, né? Claro. O francês é a chave para o começo de tudo. Sim, então esse foi o conselho para quem está no Brasil. Agora, dá aqui alguns conselhos. O que você acha que as pessoas, como você fez algumas coisas também, o que as pessoas podem fazer aqui? Aconselhar as pessoas que já estão aqui na Bélgica trabalhando. Primeira parte, aprender a língua, né? Esse é o ponto de partida principal, é aprender a língua. Se adaptar à cultura, né? Conhecer a cultura belga, conhecer os belgas, entender como funciona a rotina deles, a vida deles, do que eles gostam, de como é o tratamento aqui, que é tudo diferente do Brasil, né? Quando você consegue se introduzir dentro da cultura, tudo fica mais fácil. É como eu disse lá no início, você sai do Brasil, então você realmente tem que sair do Brasil. Né? Não quer dizer que eu não sinto falta das coisas do Brasil. Algumas coisas eu sinto falta, sim. Tem a questão... o meu estado é muito famoso pela culinária. Né? A culinária mineira, vai lá. Os pãezinhos de queijo. Então a gente tem a nossa cultura lá de Minas Gerais, da culinária é muito forte, né? É um povo muito acolhedor. O mineiro é um povo acolhedor, que conversa muito. E quando você chega aqui... você se depara com tudo diferente, né? O pessoal, eu digo essa parte da Europa, né? Eu conheço a Itália também, o italiano é super caloroso, né? O belga não. O belga já é mais reservado, eles são mais frios, então isso acaba que te dá um choque,
né? Dá um choque porque você fica assim, é comigo? Não, são eles. São eles. São eles. Assim. Então a gente não tem que levar nada pro pessoal, a gente tem que conhecer. Então aqui tem que julgar menos e ir atrás de informação. Tem que conhecer, tem que se aprofundar naquele meio que você tá. A partir desse momento que você consegue fazer isso, você tem uma visão diferente e aí você consegue evoluir a partir dali. E com relação ao seu trabalho, o atual, o que é que a Maísa faz aqui na Bélgica? Trabalha com... Hoje eu sou auxiliar administrativo, então eu trabalho com a coordenação da equipe de limpeza da empresa que eu trabalho. Por quê que eu fui colocada para fazer isso? Porque eu trabalhava na limpeza, né? É igual eu falei, é um processo, aqui tudo é um processo. Então não tem como você chegar e pular 3, 4 andares de uma vez. Não, você tem que subir degrau a degrau. Né? Tem que ir degrau a degrau. E eu comecei na limpeza, eu tive toda essa experiência, toda essa vivência. Como eu disse, eu não tinha experiência com esse tipo de trabalho no Brasil, mas eu sempre busquei dar o meu melhor, né? Eu sempre busquei aprender o que eu não sabia. Eu tinha e tenho as minhas dificuldades com a limpeza, porque isso é super normal. A gente não é perfeito em tudo que faz, nunca vai ser. E é isso que é interessante, a gente não ser perfeito, porque a gente sempre busca melhorar. Então, nunca se considerem perfeitos. Porque sempre vai ter alguém que faz melhor do que você. Então a gente tem sempre que procurar cada dia fazer melhor. E isso me ajudou a ter uma visão diferente, né? A gente gosta de falar lá na empresa que eu conheço a dor das meninas. Eu conheço as dores de todo mundo que trabalha na limpeza. Eu sei o quanto é difícil. Eu vou usar a palavra sorte. Eu não gosto muito da sorte, porque da palavra sorte, mas essa eu vou usar. Eu tive muita sorte com todos os clientes que eu tive. Eu sempre fui muito bem recebida, eles sempre foram muito receptivos comigo, porque eu sempre tentei fazer o meu melhor. Então eu sempre comuniquei muito com o cliente para fazer da maneira que ele quer, não da maneira que eu queria fazer, né? Porque a gente tem que buscar o que o cliente quer. E isso aí me ajudou muito, então eu fui crescendo devagar na questão de horas. Então sempre chegou informação positiva dentro da empresa em relação a mim. Só que chegou um momento que eu já não estava me sentindo mais bem, né, trabalhando com a limpeza, porque eu acho que eu tinha mais a oferecer, né, e aquilo começou a me fazer mal. E eu falei assim, opa, ligou o sinal de alerta, tá na hora de sair dessa zona de conforto, porque eu tinha meu dinheiro todo mês, meu salário certinho, tudo certo, mas eu entrei numa zona de conforto. Zona de conforto para mim é o momento mais perigoso que você tem na vida, é quando você entra na zona de conforto. Né? A gente nunca pode estar em zona de conforto. É um perigo essa zona aí, viu? Aí eu peguei e liguei meu alerta, falei assim, não, eu não vim pra cá com esse propósito. O meu propósito não era trabalhar na limpeza durante a vida toda, porque hoje eu não tenho intenção de voltar pro Brasil. Não tenho, nenhuma. Eu gosto muito da minha vida aqui na Europa. Por que não quer voltar pro Brasil, diga? Uma, que eu encontrei o amor aqui. E porque eu me encontrei aqui. Se identificou bastante, não sim, foi? eu falo que eu me encontrei aqui. Né? Às vezes quem escuta pensa, ela é maluca. Não, mas eu me encontrei aqui. Sabe, eu me sinto pertencente a tudo que eu vivo aqui hoje. Tudo que eu tô vivendo aqui, eu sinto que eu pertenço a isso. Então, isso me ajudou muito. Muito mesmo, de verdade. E então, quando você entra na zona de conforto, mas você consegue ver que você tem que sair dela, você fala, aí você vai buscar a maneira de fazer isso. Aí eu falei assim, não, eu tenho que me preparar para isso. E eu resolvi falar com o meu patrão, o Yuri, nosso patrão. E o não a gente sempre tem na vida. Sempre, sempre. Coloque isso na cabeça. O não a gente sempre vai ter. Então a gente tem que correr atrás do sim. Né? A gente tem que correr atrás do sim. E eu fui correr atrás do meu sim e eu consegui ele. Quando eu conversei com ele, eu expliquei, né, da dificuldade da língua, foi a primeira coisa, e eu tomei um não. Mas eu não fiquei satisfeita com o não. Eu falei assim, não, vou continuar correndo atrás do meu sim. Aí eu peguei, mandei uma mensagem pra ele, conversei com ele e tal, mandei meu currículo. Depois que eu mandei meu currículo do Brasil, e de uma conversa bem franca que eu tive, de tudo que eu fazia, da experiência que eu tive no Brasil. Lembrando, gente, quando você vai falar de experiências, o que você sabe fazer, a gente tem que ter muita sabedoria da forma que a gente aborda. Exatamente. Né? A gente tem que ter muita humildade, tem que ter muita sabedoria para conseguir expressar aquilo.
porque senão parece arrogância. A gente tem que tomar, aqui tem que se tomar muito Parece cuidado. que já quer dizer que sabe tudo. Isso, a gente tem que ser muito humilde, tem que ter muita sabedoria para tentar fazer essa transição. Eu enviei meu currículo para ele, expliquei tudo para ele. Ele me retornou perguntando se eu poderia ir lá conversar com ele pessoalmente. E eu fui. Depois do primeiro não. Depois do primeiro não, eu continuei insistindo. Como eu disse, o não se tem, mas a gente tem que correr atrás do sim. Eu não fiquei satisfeita com o não, porque eu sabia que eu tinha mais a oferecer para ele trabalhar dentro do birô, dentro do escritório, do que eu estar continuando trabalhando na limpeza. Né? Foi por isso que eu disse. Eu chamei ela porque o que me chamou a atenção aqui para ela partilhar com a gente, né, foi a expertise dela, né? E pronto, ela usou a experiência dela do Brasil, usou a experiência dela de como forma de homenagem dentro da própria empresa, né? E ela mostrou como ela se achava, ou seja, já sentia que estava que seria capacitada, sim, para trabalhar como auxiliar ali na área de frente ali da administração da Star Clean. Muito bom, muito bom. E uma coisa que pesou também troca de empresa não é bom para currículo nenhum. Eu trabalhei 12 anos no Brasil na mesma empresa, né? O meu último emprego no Brasil, eu trabalhei 12 anos dentro da mesma empresa e eu tô na Star Clean desde quando eu comecei. Foi a primeira empresa que eu entrei e eu estou nela até hoje. Então, o meu trabalho atual é o mesmo trabalho do meu primeiro dia de trabalho aqui. Então, eu não fiquei nesse troca-troca, né? Então, eu realmente entrei e falei assim, não, eu vou fazer uma escalada aqui. Eu não vou ficar onde eu estou. Eu vou fazer uma escalada. Se aqui tá bom, não vamos mudar o jogo, né? Então, enfim, ele aceitou. Sim, isso. Enfim, ele aceitou. Aí ele me chamou, eu fui conversar com ele numa terça-feira. Se eu não me engano, na terça ou na quarta-feira. Eu comecei na segunda, que eu pedi. Ele queria que eu começasse no dia seguinte, mas como eu já tinha o meu compromisso com os clientes, eu não podia deixar assim de imediato. Eu pedi ele até a sexta-feira para estar com os clientes e conversar, que eu estaria fazendo um teste, que foi proposto fazer um teste, né, de 15 dias. E então a gente tinha aquele tempo ainda para estar informando todos os clientes. Aí eu comecei na segunda-feira, se eu não me engano, eu comecei lá no dia 15 de fevereiro. E eu estou até hoje, graças a Deus. Ai, que legal, parabéns, viu? Obrigada. Parabéns, Chuchu. E você disse que tem aqui, que veio pelo amor, e o amor é brasileiro, é belga? Não, meu amor é brasileiro. Ah, brasileiro. Conheci aqui. Ah, conheceu aqui. Foi. Conheci aqui. Pensei que tivesse vindo já com ele. Não, conheci aqui. E ele também fala francês? Fala, ele é super fluente. Fala como qualquer outra pessoa que é fluente na língua. Fala super bem o francês. Então ele já tem muito tempo cá. Tem 7 anos. Muito bom. Muito bom, isso também é importante. E também a gente aprende bem, porque meu marido é belga e ele não gosta de falar francês comigo. Ele não fala francês comigo, é muito difícil. Só quer falar português porque quer aprender o português. Não, mas isso então é um problema de homem, de modo geral. Você vê, meu filho fala francês, ele fala francês. Eu falo menos do que eles, né? E eu falo, gente, vamos falar francês? Aí fala uma coisa, aí traduz aí. Não, eu não gosto de traduzir, não. Porque quem já sabe nessa coisa do traduzir. E às vezes a gente fala com pessoas que falam diariamente o francês, né? São brasileiros que falam diariamente o francês. E quando tá falando com a gente, de repente se pega falando francês com uma pessoa que é brasileira. Acontece. Eu já tô assim, como lá no escritório, quando a gente tem reunião, todas as reuniões são feitas em francês. Né, lá não se fala português durante as reuniões e o contato de todo mundo ali com todo mundo é em francês o tempo todo. Eu que tô assim meio balançada, misturo o português com o francês, tem hora que sai espanhol no meio e tal, mas às vezes eu me pego, ela tá conversando ali, eu entro no diálogo, eu falo francês e nem percebo. Né? Você tem que deixar o francês entrar, tem que deixar ele fazer parte, né? Tem que deixar ele fazer parte. E porque se você não deixar, você vai ter sempre um bloqueio e vai morar aqui 20 anos e vai falar português, não vai falar francês. Que acontece, a gente sabe de muitas histórias assim, né, de pessoas que estão aqui uma vida e não falam francês. É verdade. Eu conheço uma pessoa que tem 17 anos aqui e malmente fala o francês. Eu fico abismada. Ela tem que deixar o Brasil lá no Brasil. E você foi para a escola de francês aqui? Aqui eu tenho professora particular.
que me ajudou muito. Muito mesmo, muito mesmo. De verdade. Que bom. Então, super satisfeita com a Bélgica. Muito, né? muito. Realizada, muito. Como é que está Super. a realização de trabalho, de amor, de experiência com o país, que você disse que gosta muito? Sim, eu sou muito satisfeita, né, com o país Bélgica. Eu gosto muito daqui. Tem ressalvas, como qualquer outro país, que é igual a gente fala, não existe nada perfeito, né? Então tem algumas ressalvas, mas nada que me impeça de ser feliz aqui, de gostar daqui, de gostar da cultura deles. Eu sou uma pessoa muito reservada, né? Eu nunca fui numa balada aqui, tem 2 anos que eu moro aqui, eu nunca fui numa balada, eu nunca fui numa festa. Eu sou uma pessoa realmente mais reservada, mais família. Caseira. Sou bem Eu caseira. adoro ser caseira, adoro estar na minha casa. Então, quando tem alguma coisa, igual você falou, às vezes a gente reúne em casa ou vai na casa de alguém, mas isso também é bem raro, porque a minha família também é todo mundo muito reservado. É uma coisa nossa, né? É uma coisa de família, dessa parte que está aqui. Nós somos bastante reservados e então por isso que eu acho que foi um ponto que me ajudou a identificar com eles, com os belgas. Porque eu converso muito, eu tô sempre com um sorriso no rosto, mas de qualquer maneira eu sou uma pessoa reservada. Então foi um ponto que também eu acredito que me ajudou com essa adaptação aqui, a ser mais tranquila, mais ponderada, sabe? Eu não consegui interagir tanto com a comunidade brasileira por conta disso, porque eu não saio, não gosto de balada, não gosto, desculpem a expressão, não gosto de bagunça, né? Eu já vou fazer 40 anos semana que vem. Já vai 40. Vou 40. Então, assim, tem hora que, ao mesmo tempo que eu me sinto muito jovem, muito disposta, às vezes eu me sinto muito velha também, porque quando eu vou em algum ambiente que tem muito barulho, muita gente falando ao mesmo tempo e som alto, aquilo me incomoda de uma maneira, que eu falo assim, gente, eu não vou fazer 40, eu vou fazer 80. Seja bem-vinda ao mundo, seja bem-vinda aos entas, agora é 40, 50, 60. O pós-40 eu acho que é isso, então isso me incomoda, é uma coisa que eu não me sinto à vontade, sabe? Quando eu saio, a gente vai em restaurante, que é lugar mais tranquilo, a gente sai pra comer. Pronto, em casa, um filme. Adoro assistir um filme, uma Netflix, uma série. Uma pipoquinha. A gente para ali, toma alguma coisinha, final de semana a gente sempre para pra tomar um drinkzinho, adoro esses programas. Adoro programa em casa. Já faz uma carne ali, que ele ama fazer churrasco. Então, todo final de semana que tem só, a gente come churrasco em casa. E é churrasco de brasa. De brasa. O churrasco gostoso. É o gostoso de verdade. Então a gente está sempre ali fazendo um churrasquinho, faz um arroz diferente, um feijãozinho diferente, assim, mais estilo brasileiro. E é isso. Isso aí, eu amo essa rotina. Amo, de verdade. Que legal. Já quase que encerrando aqui a nossa conversa, nosso bate-papo que está delicioso, por sinal. Uma frase, eu quero que você me dê assim uma frase essa que te inspira. Eu deixei ela salva aqui no meu celular, porque essa eu vou ler, porque essa vale a pena ser dita como ela é. Quando Deus quer te levar para outro nível, Ele não arruma tua tenda, Ele desmonta. Desconforto às vezes é a assinatura do céu dizendo, não é mais aqui. Essa frase, no dia que eu li ela, eu falei assim, gente, isso é pra mim. Foi o que aconteceu comigo. Foi o desconforto que me tirou do Brasil, foi o desconforto que me tirou da limpeza aqui na Bélgica. E com certeza ele vai me tirar de mais algum lugar que não é pra mim. Respira fundo, porque essa foi mesmo boa. Muito boa mesmo. Depois até quero ver essa frase. Vou botar aqui pra vocês lá no meu feed. E vocês de vez em quando vão lá para poder lembrar, né? Realmente a zona de conforto deixa a gente sem conhecer o novo, sem experimentar a vida, sem aprender, né? Vidas ociosas, não presta para nada, não presta para nada o conforto. O desconforto incomoda, mas é aquele incomodar que é necessário. É o incômodo que faz você agir. Exatamente. E eu amei, estou amando aqui a nossa conversa, nosso bate-papo. Eu também. Vamos beber aqui nosso chazinho com as canecas da Suelen, da Estação Criativa. Nunca canso de falar dessas canecas que ela me ofereceu e eu, a minha parceira, não é? Os nossos
na minha pesquinha aqui, que eu estou sempre procurando aqui, assim, lembrando das minhas perguntas, foi ela que me indicou, fez 2. Então é isso. Vocês querendo personalizados, querendo coisinhas para dar presente, miminhos aos filhos, a um amigo, aos professores dos filhos de vocês. A Estação Criativa é assim, eu super indico. E além do mais, temos o nosso parceiro master, que é a Jordan Digital. Ela é uma empresa de marketing especializada em automação. Fica aí com essa informação da Jordan Digital. E aí, pessoal, aqui, mais uma vez, muito obrigada, Chuchu, pela sua participação. Eu fiquei super feliz aqui. Gente, vocês ouçam aqui o que ela falou. Ouçam e reouçam 2, 3 vezes esse vídeo. Vejam, porque tudo que ela falou aqui é de extrema importância. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. E é isso, eu falei a minha realidade, né, que eu brinquei. A minha realidade nua e crua foi essa. Esse foi o caminho que eu encontrei, né, não tem segredo nenhum. É seguir, tem que seguir. Você tem sempre que seguir. Não olhe para trás, siga em frente. Sempre. E não desistir. Não desista. Não entre na zona de conforto. Essa zona de conforto é mesmo... Aqui foi a palavra, assim, foi a virada de chave, foi ela ter consciência de que ela não podia se conformar com aquele conforto. Estava sendo muito bom só ela ali. Então ela deu aquele passo, recebeu um não, e vá outro não. E aí foi que ela fez lá o patrão enxergar que o potencial dela era compatível com as necessidades da empresa. Exatamente. Para estar aqui. Venha, Chuchu, muito obrigada mais uma vez. Então, um beijo, gente. Tchau, tchau. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.